O futuro do desenvolvimento sustentável. Como é importante pensar sobre esse tema? Mas há alguns desafios pontuais que devem ser levados em conta. Primeiro, nós precisamos aprender urgentemente, se queremos um futuro sustentável, a lidar com a escassez de energia. Mas a energia vai ficar escassa? Se não consumirmos a energia de forma consciente, ela poderá se tornar escassa, sim. Portanto, lidar com a escassez de energia. Desde agora, um consumo consciente de energia. Além disso, água potável. Nós viemos falando há muito tempo e ouvindo há muito tempo pelas mídias, das mais diversas formas, sobre essa questão da água potável. E percebendo que, sobre essa questão da água potável, ela pode se tornar escassa. E existem muitos lugares e pessoas e espaços, regiões secas, em que não há água potável. Em que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de acesso à água potável. E gera-se muitas doenças por não existir essa água potável, essa água sadia para se beber, para se consumir. Portanto, lidar com a escassez de energia, garantir água potável e limpar o ar que nós respiramos é fundamental. Limpar o ar que respiramos. E nós vamos limpar com atitudes que são práticas também. Por exemplo, energias renováveis ajudam a limpar o ar. Evitar a derrubada e a queimada de florestas ajuda a limpar o ar. Das mais diversas formas, o ar pode ser limpo, melhorar a qualidade do ar que respiramos. E principalmente evitar as variações climáticas que se estão experimentando. As estações do ano, que muitas vezes não são mais tão bem definidas, o aquecimento global, que vem trazendo toda essa incidência dos raios sobre o ser humano, sobre a terra, trazendo muitas mudanças, inclusive na floração, nos frutos das plantas, na migração dos animais, enfim, na mudança um pouco da geografia, da forma de se estruturar o planeta e a vida nesse planeta. Se esses são os nossos grandes desafios, é sempre hora de mudar. Sempre hora de transformar tudo isso. E por isso eu quero trazer aqui uma afirmação de Sachs, que na obra, que é a base do nosso curso, na obra de Pereira, Silva e Carbonari, sobre sustentabilidade, eles colocam essa frase. Sachs nos diz que há o suficiente para suprir as necessidades de todo mundo, mas não há o suficiente para as ganâncias de todo mundo. Preste muita atenção nessa frase. Há o suficiente para suprir as necessidades de todo mundo. Significa que nós temos o suficiente na natureza para suprir nossas necessidades. Na economia, há o suficiente, na sociedade, há o suficiente para suprir as necessidades do ser humano. As nossas necessidades básicas e das futuras gerações. Mas não há o suficiente para as ganâncias de todo mundo. Porque quando a ganância, a ambição exagerada entra em ação, nós consumimos irresponsavelmente. Nós não usamos de maneira equilibrada os recursos naturais. Portanto, o que existiria suficientemente caso o ser humano agisse de maneira responsável, pode se tornar escasso em virtude da ganância do mundo. Quero também usar uma parte do poema de Drummond de Andrade, que se chama Triste Horizonte, e ele diz o seguinte: as pedras que vão se desfazendo em dinheiro, esta terra sem dono, não mais a natureza a governa. Mais uma frase importante, aliás, que dispensa maiores explicações. As pedras que vão se desfazendo em dinheiro. E aqui nós poderíamos, nos dando a licença do poema de Drummond de Andrade, quando ele diz as pedras que vão se desfazendo em dinheiro, nós poderíamos pensar e refletir sobre a natureza, os recursos naturais, as árvores, as florestas, os animais que vão se desfazendo em dinheiro, em lucros, em uma prosperidade que não é verdadeira. Esta terra sem dono, não mais a natureza a governa.
Quer dizer que a natureza que deveria governar, mas o ser humano se sente o governo, se sente o imperador desta terra. Ele é que comanda, a natureza está em suas mãos, ele é especial, as outras criaturas são irrelevantes. Essa é uma reflexão importante a ser feita a partir do poema de Drummond de Andrade. Como queremos um futuro sustentável se não mais a natureza o governa, se a natureza vai se transformando em lucro? O que não significa dizer que a economia não poderá se desenvolver. É bem possível termos uma economia desenvolvida, mas ao mesmo tempo sustentável, que invista nas pessoas, nos cidadãos, nos direitos humanos, nos recursos naturais. E nós vemos que na história muitas vezes vem aquela crítica, mas os nossos antepassados que destruíam as florestas em nome das plantações, que destruíam os recursos naturais. Mas o autor deste livro que pauta o nosso curso de sustentabilidade, ele é muito claro ao dizer, não vamos criticar os nossos antepassados. Era uma forma de produzir, era uma forma de produção. Mas aos poucos isso também foi sendo transformado. E especialmente com a Declaração de Estocolmo, uma declaração fundamental que inclusive você tem nos seus materiais de estudo, em uma de suas aulas sobre sustentabilidade, essa declaração como um texto para que você possa conhecer os seus princípios, nessa Declaração de Estocolmo começou a ser pensado de forma ainda mais urgente a questão da sustentabilidade. Quer dizer que principalmente a partir da década de 70, 80, se começa a discutir com mais ênfase a sustentabilidade. Ela começa a entrar no meio social, ela começa a entrar, digamos assim, na educação, nas empresas, na vida dos sujeitos, como uma exigência, como uma emergência. E da Declaração de Estocolmo, eu tiro uma colocação, que é colocada também, que é feita em sua aula. Nesta colocação se diz que o homem é ao mesmo tempo obra e construtor. Perceba, o homem é ao mesmo tempo obra e construtor da natureza. Porque a natureza, ela nos sustenta, ela nos dá sobrevivência, ela nos dá qualidade de vida. Nós somos obra dessa natureza. Nós dependemos dela para viver, mas ao mesmo tempo somos construtores. Quantas mudanças nós seres humanos provocamos na natureza ao longo dos tempos? Foram sempre mudanças positivas? Nem sempre, infelizmente. Nem sempre a tecnologia, nem sempre a ciência foi orientada, ou a economia, a riqueza foi orientada para a sustentabilidade, para o ser humano. Mas já vivemos um tempo em que a ciência, a tecnologia, a economia são reorientadas para o ser humano, reorientadas para a sustentabilidade. E esse é o nosso objetivo. Na sua aula, você tem, nessa última aula de sustentabilidade do conceito à prática, você tem o texto dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Leia esse texto. Esses objetivos foram apresentados nas nossas primeiras aulas, mas eu quis trazer para você nessa última aula como texto. Por quê? Porque são objetivos que estão sendo colocados em prática no Brasil aos poucos, através de várias iniciativas. Ele tem imagens, é um texto muito bonito e muito importante para você ler. Lembrando quais são os objetivos, não podem ser esquecidos. Erradicar a extrema pobreza, a miséria, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, dentre tantos outros objetivos que você ali vai encontrar. Leia, releia, aproveite. Espero que o curso de sustentabilidade, eu tenho certeza, tornará cada um de nós cada vez mais competente, crítico, consciente e ético, porque entendemos que um futuro sustentável é nosso direito e é também nosso dever. Um grande abraço, obrigada, bons estudos.